Salve, salve, queridos amigos e pacientes! Estamos aqui hoje para a gravação de mais um vídeo da nossa playlist Doutor Responde. Nessa playlist a gente vai buscar sempre tirar as principais dúvidas dos pacientes a respeito de cirurgia geral, transplante de órgãos e oncologia. Ok? Antes de mais nada, não esquece de clicar no like, se inscrever no canal, para o YouTube entender a importância desse vídeo e esse vídeo alcançar mais pessoas. Ok? Vamos lá! Dúvidas mais frequentes sobre o câncer coloretal. Quais são os sintomas de um câncer retal? Vale a pena salientar que, quando a gente fala câncer coloretal, a gente está falando de câncer de cólon e reto, ok? O cólon, ele começa do lado direito e vai até o ânus, né? Ele faz um trajeto ascendente, transverso, descendente, e depois ele segue em direção ao reto e ao ânus. Então, quando a gente está falando de um câncer retal, a gente está falando de um câncer que está na parte mais distal, a parte mais próxima ao ânus, né? Então, os sintomas relacionados ao câncer retal, eles normalmente são sintomas que estão relacionados à evacuação. Então, tem a questão do sangramento nas evacuações, ok? A sensação de peso no ânus, o aparecimento de hemorroidas, que é uma situação que é muito frequente porque o paciente faz muito esforço para evacuar, ok? Pode estar presente a constipação, tá? A alteração do hábito intestinal também é bastante frequente. E também o que a gente chama de tenesmo, né? Que é a sensação de evacuação incompleta, né? O paciente vai no banheiro, faz a necessidade e tem a sensação de que não saiu tudo, né? Essa questão da evacuação incompleta, que é o tenesmo, também é um dos sintomas frequentes no câncer de reto. Como começa o câncer coloretal? O câncer coloretal, sabidamente, ele passa pelo caminho do pólipo, tá? Então, habitualmente, surge o pólipo no intestino. O pólipo é como se fosse uma verruga, né? É uma projeção que nasce da mucosa do intestino, que é a camada mais interna, né? A camada que é voltada para a luz do órgão, né? O órgão é um tubo e na parte mais interna desse tubo tem o revestimento dele interno, que é a mucosa, e nessa mucosa as células começam a se proliferar de uma forma meio que desordenada, gerando uma projeção nessa mucosa. Essa projeção é nomeada de pólipo. Então, antes de ser tumor, ele passa pelo caminho do pólipo, né? Então, pólipo está sempre relacionado à prevenção. Toda vez que é feita uma colonoscopia, é identificado um pólipo, esse pólipo precisa ser ressecado, porque um dia ele pode se tornar câncer. Não quer dizer que vai, né? Mas ele pode sim se tornar câncer no dia. Onde dói o câncer coloretal? O intestino grosso, ele tem 1 metro, 1,5 metro, dependendo do tamanho da pessoa, né? E ele se inicia do lado direito, termina no ânus, faz aquele trajeto que já foi descrito. Então, a dor relacionada a esse tumor nem sempre vai estar presente, mas quando está presente depende da localização dele. Então, normalmente também está associado a casos de tumor mais avançado, onde o tumor ele consegue invadir todas as camadas do órgão, né? Gerar um processo inflamatório ao redor ali do tumor, peritumoral, e esse processo inflamatório vai gerar dor. Algumas vezes o tumor também está invadindo algumas estruturas, por exemplo, é um tumor de reto muito próximo ao ânus, invadindo o ânus, ele pode gerar dor ao evacuar. Então, assim, isso é um quadro relativo, depende da localização e depende de quanto avançado esse tumor está. Como são as fezes de quem tem câncer coloretal? A alteração do hábito intestinal é um sintoma muito frequente nos pacientes que desenvolvem o câncer coloretal. Mais uma vez, as fezes vão estar normalmente relacionadas à localização do tumor. Habitualmente, tumores de cólon direito tendem a cursar mais com diarreia. Os tumores do lado esquerdo tendem a cursar mais com constipação. Porém, dependendo do momento que esteja, né, o caso, quão evoluído está, esse paciente pode ter um quadro de diarreia alternando com constipação. Uma outra coisa que pode estar presente são as fezes em fita, tá? Que é a alteração do formato das fezes. O indivíduo evacua com as fezes com formato mais afilado, tá, ok? Então você pode ter uma variação, na verdade, nessa aparência das fezes no paciente que tem coloretal, a depender da localização do tumor e o quanto ele está avançado também. Quando suspeitado o câncer coloretal? Primeiro, sempre lembrar, histórico familiar, tá? Histórico familiar altamente positivo para câncer coloretal ou até mesmo para outros tumores, né? Ou tumores que estão normalmente fora da faixa etária habitual de aparecer, tumores que frequentemente aparecem com mais de 60 anos, aparecendo em indivíduos na família com 40, 45, então é sempre importante se atentar para a história familiar, tá, da doença oncológica. Agora, falando da sintomatologia, sempre lembrar que o câncer é uma doença crônica, então os sintomas eles vão se instalando aos pouquinhos, ok? Habitualmente, os sintomas mais frequentes relacionados ao tumor coloretal são anemia, sangramento nas evacuações,
Tá? A anemia também está por conta do sangramento, mas esse sangramento muitas vezes ele não é percebido, tá? E muitas vezes o paciente vem perdendo sangue ao longo de um determinado período, mas não consegue sentir essa perda sanguínea. Então você pode ter a anemia, o sangramento e a alteração do hábito intestinal, tá? Fora outras coisas, né? Dor, perda ponderal, sintomas evacuatórios, né? Aquela perda de peso que não foi programada, né? Dificuldade para evacuar, dor ao evacuar, sensação de peso no reto. Então tem vários sintomas que podem guiar, né, associado à história clínica do paciente, para suspeitar de um câncer coloretal. Como saber se é hemorroida ou câncer? Essa avaliação cabe ao médico, tá? O paciente não tem experiência para poder discernir sozinho, até mesmo fazendo um autoexame ou utilizando um espelho, né? O paciente não vai saber dizer se de fato aquela lesão que está ali é uma hemorroida ou é um câncer. Então, suspeitou, procure um médico, procure um cirurgião oncológico ou um coloproctologista que possa fazer essa avaliação. Tá? Não é uma avaliação simples, é preciso um profissional com experiência. Muitas vezes vai ser necessário fazer um toque retal ou até mesmo utilizar um aparelho chamado anoscópio, né, que permite uma avaliação mais adequada. Tá? Lembrando que o ânus também é um sítio de tumor. Tá? Você pode ter tumor do canal anal, não necessariamente é um tumor do reto. São dois tumores diferentes com tratamentos diferentes. Ok? Então, suspeitou, tem uma hemorroida, tem alguma coisa diferente acontecendo, procure um especialista, procure um médico para poder fazer um exame adequado e poder te dar o diagnóstico adequado. Qual o primeiro sinal de câncer no intestino? Também varia, tá? Ficar sempre atento à perda de peso, sangramento e alteração do hábito intestinal, ok? Acontecendo algum desses sintomas, procurar lembrar da possibilidade de ser câncer coloretal, principalmente se houver um histórico familiar fortemente positivo. Qual é a idade para ter câncer de intestino? Habitualmente, a população que está mais exposta, seja homem ou mulher, eles são afetados em igual proporção, tá? A idade que está mais exposta são indivíduos acima de 60 anos. Porém, a gente vem vendo que está tendo uma frequência maior em indivíduos mais jovens, 45, 50, 55 anos. Okay? Mas a idade em si não é o fator determinante. Pode-se ter tumor em qualquer fase. Óbvio que a gente vai sempre pensar que o tumor ele faz parte da fisiologia senil, né? De um corpo que envelhece e vem a desenvolver o tumor. Então, sim, indivíduos a partir de 60 anos estão relacionados, porém, quando a gente fala em prevenção, é indicado a partir dos 45 anos a colonoscopia de rastreamento e 10 anos antes do primeiro caso familiar, né, no caso mais jovem da família. Quanto tempo leva para desenvolver o câncer coloretal? Isso também é relativo, tá? Depende de onde surgiu o tumor, do tipo de pólipo, né, que o paciente tem, se o paciente tem alguma alteração genética ou não, tá? Isso é muito relativo. Então, assim, estima-se que um pólipo, dependendo do seu subtipo, ele pode gerar um tumor, os mais frequentes, né, que a gente está falando, entre 1 e 3 anos. Alguns pólipos mais específicos, como o pólipo serrilhado, eles têm uma tendência de desenvolver o tumor de uma forma mais rápida, né? Porém, isso aí não tem como fazer uma estimativa precisa, ok? Esse foi mais um Doutor Responde. Se você gostou, não esquece de compartilhar, se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar a notificação, deixar um comentário aqui, deixar sua dúvida, isso é muito importante para a gente, tá ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.